Pois é, meus amigos, muito boa tarde. Então, hoje é sábado, dia 10 de maio, e nós então já podemos nos reencontrar. Chegamos no nosso horário habitual. Muito bem-vindos sejam todos vocês e que possamos fazer a prece de hoje entrelaçados, abraçados assim, buscando oferecer aos nossos guias e mentores tudo aquilo que possa ser útil nas mãos de todos eles, no coração também, para que eles façam todo o melhor uso de tudo que possamos doar e reunir com eles conosco, para que então ajudemos a tantas e tantas pessoas, tanto encarnadas, claro, como desencarnadas, sofrendo as maiores dificuldades, seja aqui no nosso plano, seja na realidade, aliás, muito triste, do mundo espiritual mais comum, no sentido das zonas umbralinas e trevosas. Que tenhamos esta condição de, uma vez assim abraçados, estarmos ajudando a todos aqui que muitas vezes entram para a prece de um dia ou de outro, porque estão precisando de ajuda. Seja como for, façamos a nossa parte, mas pensando nas dores alheias, no sofrimento que há no mundo inteiro, tanto nas condições e no plano físico, como também no mundo espiritual, onde as circunstâncias são dificílimas para a imensa maioria daqueles que totalizam 14 bilhões de espíritos humanos. Então, queridos, um pouco de água, todo mundo separando uma quantidade maior ou menor, para que ela seja fluidificada, que nós também busquemos ajudar aos que conhecemos, aos que estão encarnados, com quem de alguma maneira estivemos desde a nossa infância, juventude, vida adulta, até os dias atuais. E como não poderia deixar de ser, conhecendo a imortalidade da alma, a sobrevivência após a morte e a noção bem clara de que desencarnar muitas vezes é passar ainda por um período longo de dificuldades, haja vista as nossas escolhas, as nossas tendências e tudo o que já vivemos no passado remoto, tanto quanto na última existência, antes desta desencarnação. Que não esqueçamos de ninguém, porque muitas vezes, se não formos nós, essas pessoas poderão ficar muito tempo em sofrimento por não terem quem lembre delas, quem peça por elas, quem, portanto, ore com a espiritualidade pelo proveito, pela recuperação, pela aquisição de conforto, de paz
no mundo espiritual. Então, meus amigos, que hoje, sábado 10, seja mais uma ocasião e vamos rogando ao nosso Mestre Jesus, ao Divino Amigo, ao Messias prometido, ao Cordeiro de Deus, ao Príncipe da Paz, ao Meigo Rabi. Ele, segundo ele próprio, o caminho, a verdade e a vida. Que possamos entender um pouco melhor pelos estudos espíritas sobre a realidade da Terra, sobre que mundo é este e sobre todo um imenso panorama de dificuldades na civilização atual como um todo, nos mais de 200 países, envolvendo o Oriente e o Ocidente, países ao norte, países ao sul do Equador, que possamos dilatar cada dia um pouco mais a nossa fé de que, com a nossa dedicação também, o mundo vai libertar-se do mal, alcançar a paz, a uma prosperidade que trará felicidade para todos, tanto encarnados como desencarnados. Que as nossas águas sejam fluidificadas. Que todos aqueles que vivem neste mundo as maiores situações de sofrimento por causa da miséria, da fome, aliás, um dos cavaleiros do Apocalipse, a fome, a miséria, em tantos contextos, sobretudo na África, mas não só. Que os cuidados do mundo maior, o amor de Jesus, possa sensibilizar os seres humanos comuns, os governantes, para que hajam em favor deles, deixando de lado as suas tão lamentáveis limitações, sua crueldade, sua indiferença, promovendo de propósito as riquezas materiais de pessoas, famílias, países, cada vez mais egoístas e cruéis, tratando pela desigualdade, promovendo as piores consequências para os nossos irmãos iguaizinhos a nós, vivendo a miséria, como todos sabemos. Abençoa, Jesus, trazendo os teus missionários queridos pela paz, para vencermos a condição de milhões de agirem com tanta violência, crueldade contra seus pares, contra países vizinhos,
num exemplo da sua condição de gerarem a dor e a morte, devastando, dizimando povos, destruindo cidades e regiões, pela sanha destruidora, como anticristos que são. Sem importar-se com nossos irmãos mais fracos, mais vulneráveis, sendo mortos todos os dias pelas guerras que promovem. Então, Jesus e João Batista, o Senhor dos degredados, sempre apostos, marcando todos os dias e já levando embora, ou preparando a saída de milhões, sobretudo aqueles engendradores da maldade na terra, para irem para sempre para o planeta do degredo, da transmigração, do exílio para um mundo muito distante, primitivíssimo hoje, onde despertarão um dia para as suas próprias necessidades de progresso e lembrar-se-ão de tudo o que fizeram de mal na terra e viverão um sofrimento inimaginável, como aqueles que vieram de Capela, viveram há mais de 100 mil anos na terra, quando aqui chegaram. Ainda assim, misericórdia para todos, lembrando-nos da guerra, como também um dos cavaleiros do Apocalipse. Que o teu amor, Jesus, sustente a vida das vítimas, levando todo mundo, resgatando os sofredores para os hospitais das esferas do vosso amor, ajudando a recuperar os feridos, resultado de tamanha violência, como a que temos no mundo inteiro, no próprio Brasil, onde muitos nos encontramos, mas também na Ucrânia, no Iêmen, na Síria, no Paquistão, na Índia, na Caxemira, no Haiti, no Líbano, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, além do Sudão, do Congo, da África do Sul, da Somália, da Eritreia, da Nigéria, da Etiópia, da Mauritânia, da Líbia, do Egito, do Marrocos, da Tunísia. Abençoa a nossa África, Jesus. Todos os países do norte que hoje, em reunião mediúnica pela manhã, ficaram livres de uma criatura abissal levada para o degredo. África do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste e África Central, porque são 5 as suas regiões
onde esse continente lindo, a quem todos nós devemos muito, se divide na sua geografia. Que possamos visitá-la enquanto oramos, conhecendo todo o jeitinho de cada povo, de cada família, das suas culturas, do seu modo de ser, sobretudo nos dando conta das suas carências, procurando supri-las sob as bênçãos de Maria de Nazaré e da falange sagrada dos Espíritos ao vosso lado, Senhor. Apóstolos, discípulos, servos e amigos. São milhões que estão ativos o tempo todo, mas sobretudo trabalhando ainda mais quando um grupo de oração oferece o melhor de si para que o trabalho deles seja mais proveitoso, causando os benefícios que nós e todos desejamos para milhões e milhões nos contextos todos da nossa querida Terra. Maria, a Mãe de Jesus, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista espiritual. José da Galileia e tantos queridos, os que cumpriram missões lindas, deixando os seus mundos superiores, atendendo ao convite do Mestre, e que continuam nos ajudando a nos libertarmos das dificuldades morais, sustentando uma certa paz, equilíbrio, vida para o planeta, impedindo a sua destruição, como é o objetivo das criaturas abissais que querem vê-la destruída. Abençoa os imigrantes, os refugiados, os doentinhos nos hospitais por causa do câncer, dos problemas cardíacos, neurológicos, respiratórios, digestivos, infecciosos, tanto quanto os que vão por todo lado adoecendo mentalmente, apresentando os mais sérios transtornos mentais. Crianças e jovens, adultos e idosos, ninguém é poupado, porque independente da idade, são espíritos doentes também, merecendo toda ajuda, toda a presença do amor, a trazê-los de volta a uma condição de razoável normalidade. Nossas energias e fluidos, moléculas sadias e vitais, abençoadas pelos que dirigem a humanidade,
para que todas elas tenham um efeito maravilhoso pela saúde de todo mundo. Abençoa, Senhor, os portadores das doenças infecciosas, bactérias, vírus, protozoários e fungos, todos adoecendo em qualquer país dos 5 continentes habitados. Envolve, Jesus, os suicidas, os abortados, legiões de irmãos em condições penosas a serem resgatados e conduzidos em condições melhores para os postos de auxílio e para os hospitais do mundo espiritual. Nossas energias são para isso. Atratores divinos construídos, funcionando para levá-los para uma boa condição, propícia ao refazimento deles. Cuida, Jesus, das vítimas da violência, das guerras, dos conflitos, tudo que tanto caracteriza o nosso planeta como aquele grande hospital do sistema solar, um dos maiores da Via Láctea. Maria, a mãe de Jesus, muito obrigado, Senhora, pelo seu manto que envolve o planeta, em nome do seu Filho bem-amado, em quem Deus pôs todas as suas complacências. Muito obrigado, amigos. Que todos vocês estejam muito bem por agora, possam estar a cada dia mais fortalecidos, sadios, trabalhando, ao menos em oração, doando tudo de melhor que possuam, do ponto de vista das energias, das vibrações, abençoando toda a humanidade, os que vivem na Europa, nas Américas, na África, na Ásia imensa e na Oceania. Pensemos em todos os pais e mães, pensemos em todas as crianças e jovens, sobretudo aqueles que vivem com dificuldades sociais, humanas, pessoais. Pensemos nos filhos doentes das milhões de mães, lembrando delas sob a tutela de Maria, porque boa parte do mundo celebra todas elas por toda a sua importância no projeto de Jesus para com as famílias, a sociedade, o planeta inteiro. Que Maria de Nazaré, sobretudo, como a mãe de todas as mães, ela possa abençoá-las, sobretudo aquelas que vivem nos lugares pobres, em meio à miséria, nas comunidades, nas favelas, nos lugares mais tristes da terra. Muito obrigado, amigos. Amanhã, domingo, se Deus quiser, estaremos juntos, mas hoje ainda, daqui a 1h30, estaremos fazendo a prece pela humanidade em espanhol para todos os países ibero-americanos. Logo, logo,
e aqueles que ainda não estão por lá. É só solicitarem a entrada, la oración por la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, queridos.